meu avô tocava violão, minha mãe tocava bandolim. E eu fui ficando envolvido nessa coisa da música desde pequeno. Com 10 anos eu estava estudando acordeon e comecei eu e meu irmão, éramos uma dupla de acordeonistas e tocávamos juntos e tal. E depois eu comecei a fazer bailes, e depois dos bailes eu comecei a tocar na noite. Primeiro cantor foi o Taiguara, depois eu fui embora para a Europa, fiquei lá, estudei um pouco, voltei para o Brasil. Em 84 para 85 comecei a tocar com o Ivan Lins, fiquei 10 anos fazendo os arranjos, produzindo, de 74 até 85. E aí eu comecei a fazer minhas coisas e compor, gravei meu primeiro disco em 85. Da saída de tocar com o Ivan, a gente compõe juntos até hoje, mas fazer shows não. Dessa parada com o Ivan, eu estou com 44 CDs, 44 discos gravados, de 85 para cá. É uma produção bem grande, cara, bem grande. E tenho trabalhos, tenho de piano solo, e tem um trio que eu sempre estou fazendo coisas, tocando com eles, com o João Cortez e o Zeca Assunção.
Eu comecei muito tarde, com 20 anos, 21 anos, mas estudei com Odete, com Paulo Moura, que foram fundamentais. Minha escola de Hermeto, Egberto, Wagner Tiso, Luizinho Essa, né? Depois Peranzeta, Cama de Gato, todos esses músicos maravilhosos com quem eu toquei, evidentemente, me ajudaram muito a eu aprender, porque eu nunca fui a Berklee, não me formei em escola de música, mas aprendi ali, né? Com Odete estudei bastante, clássico e tal, Paulo Moura também, e mais o lado do improviso, tudo, mas depois foi ali, Hermeto, que acorde é esse? Peranzeta, como é que é essa inversão? Wagner, como é que é isso? E, né, com Jotinha, não sei o que lá, Hugo Fatoru, em geral os pianistas que têm harmonia ali na mão, né? É verdade. Luizinho Essa, e Egberto e tal, enfim. Então, felizmente, eu tenho sou um músico, uma pessoa de sorte que pude tocar com todos esses mestres.
Era um projeto do antigo Banco Nacional, reunindo duplas inusitadas. Então ligaram lá para casa com quem eu queria tocar, mas não podia ser. Na época eu tocava com Wagner Tiso, mas não podia ser com pessoas que já fossem conhecidas e tal. Aí eu sugeri, vamos fazer com Peranzeta, que a gente só se conhecia muito rápido de estúdio, né? Que o Gilson era o rei dos arranjos e tal. Eu já tinha gravado 1 ou 2 vezes, mas só no naipe, assim, não tinha intimidade com ele pessoalmente, muito menos de tocar. Mas falei, poxa, vai ser uma grande oportunidade. Aí eles toparam, e já no primeiro ensaio, ele já chegou lá em casa com as partituras lá, cheio de nota para ler, levou uns arranjos da pesada e tal, e eu toquei algumas músicas que eu já tocava, Tristeza de Nós Dois, eu me lembro que eu tocava com o Luizinho essa também. Aí ele gostou, já mudou um pouco a harmonia e tal, e de cara a gente já se identificou muito, eu adorei as músicas dele, não conhecia assim, no papel mesmo, a harmonia e tal. Já, primeiro ensaio já deu para ver que ia dar o maior pé, né?
Me lembro que eu liguei para ele depois, Peranza, fiquei estudando depois que ele foi embora, né? Que era difícil e tal, uma música que ele fez para mim, chama-se Mauro Se Liga, é um choro, milhares de semicolcheias e tal. E eu fiquei tocando, falei, que barato, né? Porque eu tinha tocado com Egberto, Hermeto, Wagner, Luizinho S e tal, mas o Peran já era uma outra linha, né? Com assinatura e tal, enfim. Eu tive uma surpresa legal, porque o Mauro, ele parecia que ele conhecia as músicas. Assim que começamos a ensaiar, eu falei, ué, que coisa interessante, cara. O cara tô tocando as músicas que não eram muito fáceis, assim, de notas e de intervalos e tal, mas ele estava tocando como se fosse uma coisa já conhecida, sabe? Então isso tudo foi aproximando, né? Cada vez mais o duo. Foi mixando, né? Então, nós estamos juntos há 20 anos, a partir desse momento, desses shows.
nós já fizemos 7 CDs, né? O último ainda vai sair agora. Quer dizer, no final do ano que vem, acho que está praticamente fechado pelo Biscoito Fino. Nós gravamos dentro de uma igreja, compositores, o Peranzeta com 6 músicas e o Federico Mompol. Né? Peranza fala até melhor, que é um espanhol. O Federico Mompol é um compositor espanhol já falecido. E eu, quando vivi na Espanha, eu convivi com ele bastante. Eu vivi de 71 a 74, morei lá. E ele era de lá, de Barcelona, catalão. Um compositor assim maravilhoso, cara, assim, nível Debussy, né? Debussy, Ravel, impressionista, maravilha mesmo, maravilha. E tem muita coisa dele nos filmes do Buñuel. E aí nós fizemos 6 músicas do Mompol, ou Mompou, como eles dizem lá, mas 6 músicas e 6 músicas minhas. O som do disco já é muito lindo com aquele. Gravamos dentro de uma igreja. Chamamos o Amói Ribas também, que é um grande percussionista, que morou aqui também em Brasília, né? Tocando marimba de vidro, uma percussão em 3 faixas, e o resto é duo, com improviso, porque o Mompol era mais para o clássico, né? Então, Esperança descobriu umas harmonias, fez... Então a gente improvisa em cima, mas com aquele... Botamos o Mompol no jazz, né? Botamos o Mompol no jazz ali. Que é o que a gente, lógico, gosta de fazer, improvisar, que é um grande barato. Mas com aquele tratamento mais Eru, aquele sax bem elegante, assim, aquela afinação toda caprichada e não sei o quê, flauta em sol, é muito bonito. Gravar dentro de uma igreja, então tem todo esse clima. A igreja de Bom Sucesso, lá na Santa cidade. Casa da Misericórdia. No Rio, lá na no Rio, Santa Luzia. Tem uma igreja com uma Sérgio Lima Neto, que é um grande operador. O Sérgio Lima Neto foi quem gravou, que é o técnico engenheiro de som maravilhoso.
Lançamos os 4 primeiros independentes, que é Uma Parte de Nós, depois o Vera Cruz, depois Frente a Frente, Êxtase, tudo nós que bancamos e tal, e vendendo ali no final de show, aquelas coisas todas. Depois, a partir do Noel Rosa, né, gravamos e lançamos pela Biscoito Fino, pelo menos que dá que tem DVD também, conta a participação do Zeca Assunção, esse do Noel, né? E chega mais, né? Alaide Costa, chega mais né? rápido nas pessoas. E o Amói Isso é também verdade. Ribas. E o Quarteto Bessa, Quarteto de Corda. É um CD muito bonito e DVD também, gravado ao vivo, sem emenda. Não teve nenhuma mentira de emendar, foi tudo ao vivo, muito bacana, todo mundo tocou super bem. Não teve um Pro Tools no disco. Teve um Pro Tools, com a obra do Noel Rosa, Vadico e tal, né? Os arranjos do Peranza. E agora esse do Monpol, que vai sair, vai se chamar Jasmim, que é uma música do Gilson. Vai sair até o final do ano ou no comecinho do ano que vem. E você fez antes desse lá na Biscoito, o de 40 anos de carreira. Sim, Aí já é uma coisa... Convidados, né? Meu, né? Um CD meu comemorando 40 anos de carreira. Aí consegui reunir todo mundo. Hermeto, Egberto, Wagner Tiso, Peranzeta, Silvia Braga, Rosana Jotinha. Lanzelotti, Cama de Gato, Quinteto Pixinguinha, Edu Lobo, Sueli Costa, fora os músicos, né? Robertinho Silva, Zeca Assunção, Mamão, Paulo Russo, Ricardo Costa, Léo Amoedo, enfim. E é dedicado ao meu grande Odete, minha professora, lógico, participou junto com o Quinteto Pixinguinha, e dedicado ao meu grande mestre Paulo Moura, que não está mais aqui, só faltou ele na festa ali. Então, como eu já estou lá na Biscoito também, então agora os CDs do Duo também estão saindo por ela e mais bem distribuídos, que é uma das grandes dificuldades, né, da música instrumental, está distribuída, etc. Tal. E a gente aproveitar esse espaço aqui maravilhoso para poder divulgar, né, já que são pouquíssimos lugares que a gente pode tocar uma boa música, né?
Você sendo sempre um eterno aprendiz, você está sempre descobrindo coisas, porque você não envelhece dentro da arte que você faz. E isso que nós estamos procurando, né? E temos feito esses anos todos. O tempo passa e você nem... Porque são sempre novidades, sabe? Sempre novidades, sempre... Você está sempre descobrindo coisas. Então, porque o negócio do eu sei tudo, isso aí é terrível. Você empaca, né? Não cresce mais. Então, a forma de você crescer é isso aí. Ouvir essa rapaziada que está chegando aí, Lógico. tocando muito bem, né? A gente sabe disso. O nível musical no Brasil está impressionante, está melhorando. Apesar de todas as dificuldades e tal, da pobreza, né? Pega os 20 mais vendidos, né? Os 10 primeiros são padres, os outros 10 são duplas sertanejas e não sei o que lá. Nem Chico Buarque passa perto, né? E do Lobo, então, nem pensar, né? Mas, quer dizer, uma pobreza danada no mundo inteiro. Mas, compensação, não sei como, músicos, a gente estava conversando isso aqui em Brasília, então, que é Universidade da Pesada, Choro, a garotada tocando mesmo para valer, lá no Rio também, todo lugar, São Paulo, todo no Brasil inteiro. Uma geração muito boa, com 23 anos já tocando tudo, em todos os instrumentos, muito flautista, garoto com 14, 15, né? Impressionante. Está sabendo de muita coisa, isso é bacana. Impressionante, acho que isso aí é muito legal.
Música